Bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. É um prazer ter sempre vocês aqui me acompanhando nesses estudos, nessa palavra maravilhosa que nos faz conhecer todos os dias, a cada dia, um novo capítulo, até nós chegarmos em Apocalipse. E nós vamos chegar em nome de Jesus. Nesse capítulo de número 26, nós vamos seguir a história de Isaac. O Isaac vai para Gerar, porque na terra onde ele estava começou a haver fome e ele precisava sair de lá. E Gerar era a terra de Abimeleque, o rei dos filisteus. Deus diz a Isaac para ele não descer para o Egito. Veja que palavra interessante, né? O Egito, nós sempre que nos referimos ao Egito, nós vamos estar nos referindo ao mundo, esse mundo do pecado, da injustiça, da crueldade. O Egito representa o mundo, porque quando Deus tira aquele povo lá do Egito, ele diz que ele estava tirando eles do mundo, separando eles. Então, quando você sai do mundo do pecado, da injustiça, nós costumamos dizer que nós saímos do Egito, porque o Egito representa a escravidão do pecado, porque os israelitas lá trabalhavam como escravos. E o Egito, o caminho para o Egito é para baixo. Por isso que ele fala descer para o Egito. Jerusalém você sobe, o Egito você desce. Para descer ao Egito, porque ali ele tinha abençoado e ali ele ia multiplicar, assim como fez com Abraão. Ele ia multiplicar também toda a geração do Isaac, e ele obedeceu. Mas ele comete o mesmo erro que o Abraão neste capítulo. Lembra que Abraão falou que a Sara não era a mulher dele, era a irmã dele? E o nosso Isaac aqui vai fazer a mesma coisa. Ele vai dizer que a Rebeca, sua mulher, na verdade era sua irmã. Por quê? Porque ele tinha medo de ser morto, porque ela era uma mulher bonita, era uma mulher atraente. Então ele sabia que se ele dissesse que ela era a sua esposa, poderiam querer matá-lo para poder ficar com ela. E ele novamente comete o mesmo erro e ele mente. Mas acontece que o Abimeleque viu lá da janela de onde ele estava que os dois estavam namorando. E ele chega para o Isaac e fala assim: você tá louco, você mentiu para nós, você falou que ela era sua irmã e qualquer um aqui dessas terras poderia ter se deitado com ela, poderia ter pego ela. E aí ele explica: é porque eu estava com medo que alguém me matasse por causa dela. Ele falou assim: você poderia ter trazido um pecado sobre nós, você não poderia ter feito isso. Bom, eu vou fazer o seguinte, o Abimeleque falou, eu vou dar uma ordem, e se alguém tocar nela, nessa terra, vai morrer. E aí resolveu esse problema da mentirinha do Isaac, igual a do Abraão. Naquele tempo, gente, a gente tem que levar em consideração, considerar todas as questões culturais, de que não era tão simples como agora. As pessoas, para matar, não pensavam muito, era simplesmente, eu quero a mulher dele, vou lá e mato ele. Simples assim. Por isso, muitos cuidados precisavam ser tomados, mas o Isaac, se ele estava debaixo da mão do Senhor, ele devia saber que nada disso iria acontecer com a Rebeca. Mas enfim, o Isaac começou a semear naquela terra, começou a plantar e começou a colher muito. Por quê? Porque Deus o abençoava e tudo que ele plantava dava certo. Mas acontece que essa bênção que o Isaac conseguia trazer causava inveja para os filisteus. E não é sempre assim, é só a pessoa começar a prosperar, começou a dar uma melhoradinha de vida que os zoião grande já cresce, né? A inveja é um problema muito sério da humanidade. É um problema que nós carregamos já no nosso DNA, no fruto proibido. A inveja entrou dentro de nós. Nós temos que estar sempre lutando contra ela, porque nós não podemos desejar nada que é do nosso próximo. Nós temos sempre que querer aquilo que Deus nos deu, viver com aquilo que Deus nos abençoou. Mas enfim, assim, o que eles faziam? Versículo 14.
ele abria poços, ele cavava poços, porque a água no deserto é uma coisa muito preciosa. Só que todos os poços que ele cavava, os filisteus iam lá e entulhavam, enchiam de lixo. Nós sempre costumamos dizer, não deixe ninguém entulhar os seus poços. Se alguém entulhar os seus poços, cabe outro poço, porque as bênçãos do Senhor são infinitas e os poços de água cristalina que Ele tem para nos dar são imensuráveis. O Abimeleque, então, vendo que ele era mais poderoso do que eles, ele pede para que ele vá embora. Isaac, se manda, e ele foi lá para o vale de Gerar. No versículo 17 está escrito isso. E lá ele tornou a cavar poços, como seu pai Abrão tinha cavado, e os filisteus também tinham tampado. Mesma coisa tinha acontecido com Abraão. Depois da morte de Abraão, daí lá eles acharam águas vivas. Águas vivas significa águas potáveis, águas cristalinas, águas boas para poder beber. Mas os pastores de Gerar novamente brigaram pelo poço, dizendo que era deles aquele poço. E chamou-se aquele poço Ezeque. Então, Isaac cavou outro poço, chamado de Sétna. Mas também brigaram por causa do poço. Gente, é um círculo. Toda vez que ele ia, ele cavava um poço, ele achava água, ou eles iam lá e entulhavam o poço, ou eles pegavam para ele e não deixavam ficar com Isaac. Eles não deixavam ele em paz. Toda vez que ele cavava um poço, eles iam lá e entulhavam o poço. E aí ele finalmente conseguiu viver em paz e cavou mais um poço, chamou aquele poço de Reobote. Deus novamente aparece para Isaac e repete a sua promessa de fazer dele uma grande nação, de o abençoar. Versículo 24 desse capítulo. E isso aconteceu em Berseba, onde ele cavou mais um poço, em Berseba. Abimeleque então veio a ele lá em Gerar e faz um pacto com ele, propõe um pacto. Por quê? Porque ele viu que Deus era com ele, que Deus o abençoava, que tudo que ele fazia dava certo, tudo que ele punha a mão prosperava. Então Abimeleque falou, é melhor eu não ficar brigando com ele, é melhor eu me unir a ele. Bom, já que eu não posso vencê-lo, né? Una-se a ele. Glória a Deus por isso, né? E assim eles fizeram um banquete para comemorar. E depois que os reis partiram, os servos de Isaac lhe disseram que tinham achado mais um poço. E chamaram aquele poço Seba. Por isso o nome da cidade é Berseba até hoje. Esse poço de Berseba, certamente você já ouviu falar, né? Porque Jesus vai curar nele. Esaú então se casa com duas mulheres, e essas mulheres se chamavam Judite e Basemate, e ambas do povo Eteu, elas eram Eteias, as quais vão aborrecer muito Isaac e Rebeca. Essas duas mulheres vão ser uma pedra no sapato do Isaac e da Rebeca. E assim termina o capítulo 26 dessa poderosa palavra que nós queremos chamar a atenção aqui, que é aquilo que Deus abençoa, ninguém consegue amaldiçoar, e o poço que Deus mandar você cavar, e você sempre haverá nesse poço águas cristalinas, e mesmo que venham entulhar o seu poço, não desanime, cave outro poço, porque o Senhor tem muitos e muitos poços para mostrar e para nos dar, abençoando-nos com a água da vida. E a água da vida é Jesus. Aleluia! Um abraço, então amanhã a gente volta no capítulo 27. Um abraço, até amanhã.